Dentro dessas funções típicas, a gente tem o quê? Monopólio de emissão. De onde vem essa função monopólio de emissão? O que ela busca? Ela busca a uniformidade da moeda e o controle de emissão. Evitar a excessiva criação de moeda. Por que evitar a excessiva criação de moeda? Porque eu já falei com vocês aqui antes que se você tem um aumento da quantidade de moeda sem que haja um aumento correspondente ou sem que se dê suporte a esse aumento de moeda, um aumento da produção, o resultado vai ser simplesmente inflação. Então você tem que buscar uniformidade. Bom, em vários países, em vários períodos, e até mesmo no Brasil, você teve alguns períodos em que várias instituições emitiam moeda. Nos Estados Unidos, na Escócia, em outros países, você teve durante muito tempo o que chamava free banking. O que era free banking? Não existia um banco central. Você tinha, cada banco emitia sua moeda num sistema como se fosse livre concorrência e a própria população escolheria aquela moeda que ele sentiria mais confiança, tá, sem um banco central controlar. Mas isso acabou, na maioria dos países, gerando mais, foi criação excessiva de moeda e inflação. Então, com isso, é uma necessidade de controlar a quantidade de moeda. Bom, dentro desse contexto, tá, função de Banco Central, monopólio de emissão, é controlar a quantidade de moeda, evitar a criação excessiva, evitar uma inflação por um processo de excessiva quantidade de moeda em circulação sem lastro na produção. Bom, e no Banco Central do Brasil? Pela Constituição e pela Lei 4595, é monopólio do Banco Central do Brasil emitir papel moeda e moeda metálica e executar os papéis do serviço do meio circulante. É importante, quem é economista sabe que existe uma diferença entre fabricação e emissão. Emissão de moeda é um conceito econômico, tá? Um exemplo claro, no Brasil a gente tem a Casa da Moeda. A Casa da Moeda emite moeda? Não. A Casa da Moeda fabrica moeda. Quem emite no Brasil é o Banco Central. É como se a Casa da Moeda fosse uma gráfica contratada pelo Banco Central para fabricar a nossa moeda. Ela fabrica. Emissão é o Banco Central colocar moeda em circulação. Ou recolhimento, retirar. Então, monopólio, é o Banco Central que faz a emissão monetária. Tá? É o Banco Central que põe moeda em circulação. Casa da Moeda fabrica moeda. E antes aqui de começar essa apresentação pela TV Bacen, estavam passando os filminhos para quem estavam aqui, mostrando lá a moeda, como segurar, como ver que sua moeda é verdadeira, evitar fazer poeminha, esses escritinhos da moeda, né, essas coisas todas. Então, o que envolve o papel do Banco Central dentro de um monopólio de emissão? No Brasil, envolve colocar moeda em circulação, tirar a moeda de circulação, estudar a melhor padrão monetário. No Brasil, a gente adota hoje o padrão 125, tá? Que é o mesmo padrão europeu, do euro. Antes disso, a gente adotou, quando surgiu o real, adotava no Brasil o padrão 1,5. O que é o padrão 1,5? O padrão 1,5 era R$1, R$5, R$10, R$50, R$100. Para facilitar o troco, depois se viu que seria a melhor gestão da quantidade de moeda no Brasil seria você transformar esse padrão 1,5 em um padrão 1,25. Isso foi feito com a moeda, com a nota de R$2 e a de R$5. E a de R$20. Então a gente passou a ter R$1, R$2, R$5, 20, 50 e 100. Né? Então isso é um padrão. Isso é o quê? Isso é à toa? Não, não é à toa. Isso é estudo que o Banco Central faz. Outra coisa, quantidade de moeda que tem que entrar em circulação. O Banco Central já tem isso. Tem uma área específica que estuda e cuida disso. Tá? Por exemplo, a gente já sabe, o Banco Central já sabe que tem a sazonalidade da demanda por moeda, dentro da semana, do mês e do ano. Ou seja, na semana já se sabe que existe uma maior demanda por moeda na quinta, principalmente na sexta, tá? E maior recolhimento segunda-feira. O que é isso? Quinta e sexta é o pessoal que vai pegar o dinheiro para o final de semana, ou então o pessoal da universidade vai pegar o dinheiro para ir para gandaia no final de semana, esse tipo de coisa. Segunda-feira é o pessoal que recebeu lá do bar, da boate, onde a galera foi, pegou aquele dinheiro e vai depositar no banco. Então, isso durante a semana já se sabe que quinta e principalmente sexta, os bancos precisam de mais moeda porque as pessoas sacam mais moeda dos bancos e caixa eletrônico. Ao longo do mês, já se sabe, pela sazonalidade, que a maior demanda de moeda é nos primeiros dias úteis do mês. Por quê? Porque é quando as pessoas costumam receber seus salários. Então você tem muito mais demanda de moeda por volta do dia 1, dia 5, por aí. Ao longo do ano,
Dezembro, que é férias, 13º, Natal. Janeiro, férias. Julho, férias. Fevereiro, carnaval. Então já se sabe, são meses que tem maior demanda. Isso é o quê? É à toa? Não. É o Banco Central. Tem estudos e vai acompanhando isso. E o que mais que a gente tem? Tem também criar moeda para os projetos da moeda para evitar a falsificação, como estava mostrando naqueles vídeos que vocês assistiram antes da TV Bacen, mostrando lá como você garante com a moeda, mecanismo de segurança para dificultar a falsificação de moeda. Tirar de circulação aquelas moedas sujas, aquelas moedas velhas, desgastadas. Tá? A moeda que eu estou falando é papel moeda, tudo ao mesmo tempo. Tá? Por que disso? Bom, você tem realmente a moeda mais velha, desgastada, ela vai perdendo aquelas características essenciais dela, tanto que é muito mais difícil você identificar uma nota velha verdadeira comparada a uma nota velha falsa. Ou seja, quando a moeda é novinha, aquelas características que o Banco Central coloca da moeda verdadeira são mais evidenciáveis, elas ficam mais evidentes. O papel em relevo, como você viu, a marca d'água, as fibras coloridas no dinheiro, isso são mais evidentes. Com a moeda mais velha, desgastada, você não percebe essas características, elas não ficam evidentes, então é mais difícil. Então esse é um dos fatores que faz com que o Banco Central tire moeda antiga. Outra coisa, viu gente, tem muita gente, isso diminuiu muito no Brasil, mas ainda tem aqueles caras, oba, eu estou amando para o resto da minha vida, o Joãozinho está amando para o resto da vida dele a Maria. Então vai fazer uma declaração de amor numa nota, porque ela vai circular pelo Brasil inteiro, ele vai achar que aí o Brasil inteiro vai saber que ele ama a Maria. Tudo bem, ele faz um poema e coloca, um dia depois a Maria já deu um pé na bunda dele, e o mundo inteiro vai estar, o Brasil inteiro estaria vendo o mico que ele escreveu ali. Mas não vai ver, porque se tiver uma moeda escrita e chegar num banco, o banco tem que trazer para o Banco Central e ela é destruída. Então, não adianta escrever, pôr poeminha na moeda, porque quando ela entrar no banco, ela vai ser trazida para o Banco Central e vai ser destruída. Tá? Ela é considerada imprestável. Então, não vai circular. Então, não faz isso não, gente. Porque moeda, dinheiro custa dinheiro, né? Para fabricar o dinheiro lá na casa da moeda tem um custo. Então, quando vocês fazem isso, a única coisa que acontece é o Banco Central traz esse dinheiro de volta e destrói, queima. Então, é uma tristeza, você vê lá assim, um bocado de nota de 50, assim, você puxa, ia ficar tão bem no meu bolso e vai lá ser picotado aquilo. Né? Vai lá, ou seja, não vai, então não faça isso. Bom, mas isso tudo eu estou falando para dizer que está dentro do serviço de meios circulantes executados pelo Banco Central. Então, atendimento à demanda de dinheiro, substituição, destruição de numerário desgastado, estudo, pesquisa, elaboração e novos projetos de moeda. Outra função típica de Banco Central, como eu falei, é ser banco dos bancos. O que envolve ser banco dos bancos? Bom, envolve você cuidar de compulsórios e reservas, fornecer crédito ao sistema financeiro, ser prestamista de última instância, fazer compensação centralizada. Eu já dei exemplos disso quando eu falei do Banco da Inglaterra para vocês. Tá? Então, mas isso é função típica de Banco Central. E no Banco Central do Brasil? Ok, isso é tudo feito aqui. O Banco Central do Brasil recebe depósitos das instituições financeiras, tá? São a conta reservas bancárias. Então, o dinheiro dos bancos, quase todos, fica dentro do Banco Central. Ou seja, em banco americano, você sempre vê aquele filme, o cara entra lá de meia-noite, rouba o cofre, sai com milhões. No Brasil, se entrar meia-noite num banco, você vai roubar quinquilharia. Você vai roubar uns trocos, porque não fica com dinheiro no banco. Fica tudo no Banco Central. Aí eles têm uma conta reserva bancária, que é o quê? É a conta corrente dos bancos no Banco Central. Assim como as pessoas têm conta no Banco do Brasil, Itaú, Real, ABN, sei lá o quê, os bancos têm sua conta no Banco Central do Brasil, que é chamada conta reserva bancária. E serve para quê? Serve para tudo. 99,99% que os bancos fazem é via débito e crédito na conta reserva bancária. Quando um banco faz operação de câmbio, é débito e crédito na reserva bancária. Compra títulos do Tesouro, débito e crédito na conta reserva bancária. Faz redesconto, faz interbancário com outros bancos, débito e crédito na reserva bancária. O que mais? Faz liquidação na bolsa, você vai ter lá débito e crédito na reserva bancária. Então serve para tudo. Então o banco não fica com dinheiro na conta, não fica com dinheiro no cofre dele. Ele compra dinheiro do Banco Central, quando chega lá o dia de pagar o funcionário, ele sabe lá ao redor do dia 1, 2, 3, 4, 5, aí ele compra dinheiro do Banco Central. De que forma?
ele fala, Banco Central, eu quero comprar dinheiro. Aí o que ele faz? Banco Central, ok, desconta o dinheiro. Você quer quanto? Eu quero 10 milhões. Então o Banco Central desconta 10 milhões da conta dele, passa para a conta do Banco Central e fala aqui, ó, banco, tá aqui, ó, tem 10 milhões para você. Vem buscar. Cobra uma taxa. Aí o banco contrata um carro forte, contrata segurança e vai lá buscar o dinheiro. Tá? Então é assim. Então geralmente por isso que ladrão, já no Brasil já sabe, né, para assaltar banco ao redor dos primeiros dias úteis do mês, que é quando o banco tem dinheiro. Senão não vai pegar dinheiro nenhum. Ainda mais quem for meia-noite no banco. Vai ficar com raiva. Né? Não quer dizer que não vai ter um pouquinho. Mas não que vale a pena o assalto lá. Né? Bom, então, o Banco Central recebe os depósitos das instituições financeiras, faz redesconto, tá? São operações para prover liquidez para as instituições, regula e presta os serviços de transferência de fundos de liquidação, ou seja, o Banco Central ele gerencia o sistema de pagamentos, ele provê o sistema de transferência de reservas, tá? Tudo isso dentro da função do Banco Central ser o banco dos bancos. Tá? Aí só frisar, né, que o novo sistema de pagamentos brasileiros que entrou em operação em 2002 fez uma profunda alteração no sistema de pagamentos e diminuiu o risco e ajudou inclusive a diminuir o risco sistêmico do Brasil, com impactos inclusive na avaliação de risco país do Brasil. Só para dar uma frisada para vocês, não vou entrar em detalhes do sistema de pagamentos aqui, até porque, salvo engano, existe um BC Universidade específico em cima disso.